Se você está buscando uma planta fácil de cuidar com uma beleza exótica para decorar a sua casa, uma ótima opção é a pata de elefante. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para cultivar uma pata de elefante aí na sua casa e no final vou compartilhar com vocês como posicionamos uma pata de elefante em um projeto aqui do nosso escritório. Bora pro vídeo! Eu sou a Ju, engenheira agrônoma paisagista, bem-vindos de volta ao nosso canal. A pata de elefante é uma planta exuberante com uma beleza exótica. Ao bater o olho dessa planta já é possível identificá-la. É uma planta arbustiva e suas folhas são dispostas em tufos nas extremidades dos ramos, parecendo uma cabeleira mesmo. Seu nome popular, pata de elefante, se deve ao fato da sua base, da base do seu tronco ser dilatada, lembrando muito uma pata de elefante. É uma espécie nativa da América do Norte, mais precisamente do México. E plantas de origem mexicana, de uma maneira geral, são mais rústicas, são plantas que suportam sol por muitas horas. Ela pode ser cultivada tanto em vaso quanto diretamente no solo. Quando cultivada em solo, ela pode atingir de 5 a 6 metros de altura. Mas calma, fique tranquilo que para ela atingir essa altura, ela leva em torno de uns 20 anos. Há diferentes espécies de pata de elefante, porém a mais comum e a mais comercializada aqui no Brasil é a Beucarnia recurvata. Inclusive, a espécie recebe esse nome recurvata por conta do formato de suas folhas, que são recurvadas, ou melhor, curvadas para trás. O clima ideal para cultivar a pata de elefante é a pleno sol. Essa planta adora estar no sol. Cultive em lugares que recebam no mínimo 5 a 6 horas de sol por dia. Porém, plantas bebês pequenas que estão na sua fase juvenil se adaptam muito bem em vasos à meia sombra. Lembrando que um local à meia sombra é um local parcialmente sombreado, mas que ainda receba de 2 a 4 horas de sol direto por dia. Pode ser o sol da manhã ou o sol da tarde, mas é importante que a pata de elefante receba sol em suas folhas, mesmo que em fase juvenil. Caso ela não receba, pode ser que ela comece a ficar descaracterizada. Suas folhas escurecerem demais, se enrolarem, ficarem todas espiralizadas, sinais que podem indicar a falta de sol. Por isso, priorize cultivar a sua pata de elefante a sol pleno, e se sua muda for pequena, você pode cultivar a meia sombra. Outro ponto de atenção no cultivo da pata de elefante é a rega. Para entender como devemos regá-la, devemos considerar sua origem e sua morfologia. Como disse, essa é uma espécie originária do México, um país quente. E como disse para vocês também, normalmente plantas originárias de lá gostam de bastante calor, de receber bastante sol e são mais resistentes a longos períodos de estiagem. E essa característica não é à toa. Por serem expostas a essas condições climáticas, com o passar dos anos, desenvolveram mecanismos para armazenar água e nutrientes quando chovia, para ter como se hidratar nos períodos de estiagem de chuva. No caso da pata de elefante, o que faz alusão à pata de elefante, a pata do animal elefante, é a base do caule dilatada. E essa dilatação é devido ao armazenamento de água e nutrientes. Quem assistiu ao vídeo que fizemos sobre rosa do deserto sabe do que estou falando, porque a rosa do deserto tem a mesma característica, só que no caso dela, ela armazena água em uma estrutura chamada caudex. Bom, e por causa dessa base dilatada, há locais que classificam a pata de elefante como suculenta. Então, considerando tudo isso, todas essas características, a rega ideal para a pata de elefante é a rega moderada. Devemos manter o solo ligeiramente úmido. Só devemos irrigar quando todo o solo, todo o substrato estiver seco. Nós devemos tomar muito cuidado com a rega, não podemos exagerar, porque a pata de elefante não tolera encharcamento das raízes. Nesse caso, é preferível errar para menos do que para mais.
Para auxiliar na rega, é fundamental que você utilize um substrato ideal para essa planta. E o melhor substrato para cultivar a pata de elefante é um substrato leve, bem poroso, que facilite a drenagem de água para que ela não fique acumulada ali. Você pode tanto utilizar um substrato pronto, como esse para suculentas ou até mesmo para a rosa do deserto, quanto preparar o seu próprio substrato. Neste preparo, utilize a terra do seu jardim e, para aumentar a capacidade de drenagem do solo, acrescente casca de pinos, brita, carvão, argila expandida, materiais capazes de aumentar a quantidade e o tamanho de poros do solo. Uma dica muito legal é centralizar a muda no vaso ou na cova de plantio e deixá-la ligeiramente mais alta do que a altura do substrato na borda do vaso ou na cova de plantio. Dessa forma, além de valorizar, de dar destaque para essa estrutura exótica dela, toda vez que você regar, a água escorrerá para as laterais, evitando que fique acumulada em volta da sua pata, evitando também um possível apodrecimento dela. Além da escolha do substrato, se você for cultivar a pata de elefante em vaso, a boa escolha de um vaso também contribuirá para o sucesso da rega. Diferentemente da maioria das plantas, não é necessário cultivar a pata de elefante em vasos muito profundos. Eu diria até que é mais seguro e mais fácil cultivar em vasos do tipo bacia. Isso porque, como conversamos, não é uma planta exigente em água, não necessita de muitas regas. Ela tolera longos períodos de estiagem. Então, há duas principais vantagens em utilizar vasos do tipo bacia para a pata de elefante. A primeira vantagem é que vasos do tipo bacia têm uma menor área de armazenamento de água. E a segunda vantagem é que, pela boca do vaso ser maior, facilita a evaporação de água, portanto serão muito menores as chances de você exagerar. O tamanho do vaso dependerá do tamanho da sua muda, porém gostamos de utilizar vasos que tenham um bom diâmetro, de uma forma que você consiga centralizar a patinha e ainda sobre espaço de substrato, ainda tenha espaço para que ela cresça e se desenvolva. É imprescindível que esse vaso tenha bastante furos para favorecer e colaborar com a drenagem. E a dúvida de muitas pessoas é sobre quando trocar de vaso. Bom, vai depender do tamanho da sua planta, se ela está sendo cultivada a pleno sol ou não, da velocidade de crescimento dela, mas para você ter uma ideia, de uma maneira geral, é recomendado trocar de vaso de ano em ano ou a cada 2 anos. Isso porque as suas raízes são muito fortes. E se deixarmos a planta por mais tempo, ela pode começar a sofrer ou até mesmo as suas raízes estourarem o vaso. Considerando que essa planta tem um crescimento muito lento, não é necessário fazer adubações tão frequentes. No entanto, é válido você adubar 1 ou 2 vezes por ano, com um adubo equilibrado de manutenção. Por exemplo, o NPK 10-10-10 é uma ótima opção. A pata de elefante não é exigente em poda, porém é recomendado fazer a poda de limpeza de folhas ou hastes florais secas. Falando em hastes florais, a pata de elefante é uma planta dioica, que significa dizer que há plantas que produzem só flores masculinas e outras plantas que produzem só flores femininas. Não há em uma mesma planta flores masculinas e femininas, por exemplo. E por que estou falando sobre isso, sobre esses termos tão técnicos? Porque é o seguinte, o maior diferencial dessa planta, o grande atrativo dela é a sua base dilatada. E em alguns lugares, algumas fontes dizem que apenas as mudas provenientes de sementes que são capazes de desenvolver essa base bem dilatada. Por isso é importante a gente ter esse conhecimento técnico e o que significa isso. Por quê? Para a gente ter uma semente de pata de elefante, é necessário a gente cultivar uma pata de elefante feminina
muito próxima a uma pata de elefante masculina. Uma planta isolada não produzirá semente. E ainda é importante lembrar que essa planta tem o crescimento muito lento e da mesma forma a germinação da sua semente também é. Ou seja, caso você queira multiplicar as suas patas de elefante por semente, você deverá ter muita paciência. Muito embora algumas fontes afirmem que apenas mudas provenientes da semente são capazes de desenvolver essa base muito dilatada, é possível fazer a multiplicação dessa planta através de estacas. Se você tem uma pata de elefante aí na sua casa que tem mais de uma haste, mais de um tronco, você pode retirar essa haste e colocar para enraizar. De novo, o crescimento dessa planta é lento e pode demorar uns bons meses para enraizar. Então vamos desenvolver nossa paciência. E por ser uma planta com tronco espesso, grosso, após o corte, é importante passar canela em pó ou extrato de própolis para evitar a possível contaminação por fungos e bactérias. Quanto à floração, gostaria de acrescentar mais uma informação. É mais comum a floração acontecer em plantas maduras. Então essas mudinhas pequenas de 20 centímetros, até mesmo mudas até 1 metro, 1,5 metro, é mais difícil que aconteça o florescimento. Porém, quando floresce, suas flores são lindas, são inflorescências exuberantes na coloração creme, localizadas acima da copa da planta. Olha só que incrível, bem diferente, né? E se você achou essa planta linda, mas não sabe como incluir essa espécie aí no seu jardim, nessa segunda parte vamos mostrar 2 opções de layout de um projeto real aqui do nosso escritório. Para dar um contexto geral, nosso cliente nos contratou para fazer o projeto de paisagismo do corredor lateral e do jardim dos fundos da sua casa. Suas principais exigências eram incluir um lavabo, piscina e um espaço ideal para a sua hortinha que ficava em vasos no chão, mais ou menos nesse local aí. E no briefing, quando perguntamos sobre espécies indispensáveis que o cliente fazia questão que tivesse no projeto, ele respondeu que gostaria de uma jabuticabeira e uma pata de elefante. Bom, e além de todos esses pontos, o projeto deveria ser pet friendly para que seus 5 amigos vivessem confortavelmente nesse jardim. Para que esse vídeo não fique muito extenso e também para a gente não fugir do assunto da pata de elefante, vou comentar aqui com vocês os principais pontos para que todos entendam a importância do projeto de paisagismo para o projeto arquitetônico e também a importância de projetar o paisagismo e a arquitetura juntos, concomitantemente. Nas 2 opções de layout, nossa intenção foi dar destaque tanto para a jabuticabeira quanto para a pata de elefante. Nessa primeira opção de layout, colocamos a pata de elefante próximo à piscina, que por si só já chama atenção em um projeto. Posicionamos a pata estrategicamente nesse bico aqui, pois as linhas retas da piscina, do muro paralelo, levam o nosso olhar para aquele ponto. E para reforçar ainda mais essa ideia, posicionamos 3 mudas de palmeira, rabo de raposa, alinhadas e paralelas ao muro e à borda da piscina, reforçando a ideia e levando o nosso olhar para a pata de elefante. Adicionalmente a essa estratégia, utilizamos poucas espécies ao redor da pata de elefante e deixamos ela sobre seixos. Inclusive, essa é uma ótima dica, principalmente para quem quer cultivar a pata de elefante diretamente no solo. Para dar mais destaque à parte mais exótica dessa planta, que é justamente a base do caule, não utilize forrações ao redor dessa base. Utilize pedriscos, britas, argila expandida, carvão, casca de pinos, estruturas bem baixinhas para destacar o caule. E para trazer acabamento para essa composição, utilizamos o crino rubro, essa espécie com folhas escuras, para apenas trazer uma textura no fundo, porém ressaltando, dando mais destaque à pata de elefante. Nessa opção de layout, previmos essas bolachas de pedras para pisadas nos acessos para o banheiro, piscina e ducha já existente. E priorizamos o gramado para a cachorrada poder curtir bastante.
Já na segunda opção de layout, além dos itens solicitados pelo cliente, quisemos acrescentar um deck e um pergolado para criar um ambiente a mais nesse espaço, em que eles possam fazer uma refeição enquanto curtem a piscina ou jogar um jogo em família e curtir ao mesmo tempo o jardim e os pets. Então o deck ficou localizado no fundo do jardim, ao lado da ducha já existente, com o pergolado cobrindo metade desse deck. Ainda no pergolado, aqui no pilar, foi possível projetar uma horta vertical. Nesse layout, o comprimento maior da piscina foi alinhado com a varanda com a fachada da casa. E o lavabo foi projetado de uma forma diferente, que a pia ficasse para o lado de fora para dar mais liberdade para os usuários. Nesse projeto, os acessos foram feitos com a combinação de bolachas quadradas de pedra e dormentes para harmonizar com o deck e os revestimentos de pisos já existentes no local. E nessa opção, a pata de elefante também foi posicionada junto à piscina, em cima desses dormentes, sem nenhuma outra espécie ao redor, para dar justamente o destaque para essa planta belíssima. Tanto na opção de layout 1 quanto a opção de layout 2, a gente poderia inverter a posição da pata de elefante com a jabuticabeira, ou seja, colocar a pata de elefante naquele ponto ali, atribuindo a ela as funções de esconder um pouco, dar mais privacidade ao lavabo e todas as outras funções que foram atribuídas para aquele local, e também cultivar a jabuticabeira em vaso. Porém, nós priorizamos plantar diretamente no solo a jabuticabeira, porque ela produz frutos, então se desenvolverá muito mais e produzirá muito mais frutos. Mas nada impede de você também inverter, vai de gosto, não tem problema nenhum. Vou deixar as imagens 3D de cada layout passando aqui na tela, enquanto eu dou dicas de ouro sobre o cultivo dessa planta. O legal de utilizar a pata de elefante próxima à piscina é que, primeiro, é uma planta que não faz sujeira, não tem desfolha, suas folhas são grandes e, pelo seu crescimento ser lento, as suas folhas permanecem por um bom tempo na planta. E segundo, é que quando as pessoas estão dentro da piscina, a parte mais exótica e exuberante da planta ficam na altura dos olhos das pessoas, facilitando a contemplação dessa beleza toda. Por serem plantas com crescimento muito lento, recomendo que você compre mudas com um tamanho muito próximo ao que você quer que ela fique aí no seu projeto. E se você for cultivar em vaso, pode adquirir já no tamanho que você quer, porque ela demora mais ainda para crescer. Porém, pelo mesmo motivo, por essas plantas demorarem bastante para crescer, há uma grande diferença de valores entre plantas de diferentes tamanhos. Plantas maiores são mais caras do que mudas menores. Isso porque quanto maiores, mais tempo, mais água e mais nutrientes o produtor dispensou. Portanto, maior o custo para que elas fiquem desse tamanho. As folhas da pata de elefante são muito longas e, dependendo do tamanho da muda, é possível que suas folhas sejam maiores do que o próprio tronco. Se esse for o seu caso, cultive a sua pata de elefante em cima de um banquinho ou suporte elevado, porque se suas folhas ficarem em contato com o chão ou a mesa, suas pontas podem ficar secas e causar um efeito não desejado. E sempre que for manusear a sua pata de elefante, um truque é amarrar as suas folhas, pois as bordas das folhas são serrilhadinhas, podendo causar mini arranhões em mãos, braços e rosto. Agora me fala aí, qual desses layouts você gostou mais? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Nosso cliente preferiu o segundo layout. E olha só como está indo a execução do projeto. Incrível, né? Ficamos tão realizadas quando os projetos saem do papel. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Ah, e se você gosta de plantas exóticas, temos um vídeo aqui no nosso canal sobre a rosa do deserto. Uma planta tão exuberante, tão exótica como essa. Vou deixar o vídeo aqui, é só clicar para saber tudo que você precisa para ter sucesso no cultivo dela. Muito obrigada pela sua companhia, eu fico por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein? Beijo!